seja homem. Vira para esse varão que está do teu lado assim, olha com cara de macho no olho dele e fala assim, ó, seja homem. Isso. Cara de macho, cara de macho. Isso, seja homem. É o que Deus quer trabalhar nos nossos corações nessa noite. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Glória a Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, ele vai tratar sobre os últimos conselhos de Davi a Salomão. E vai dizer assim, o versículo 2: Está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem. Vamos ler todos juntos esse versículo 2, cada um na sua versão. Amém? 1, 2, 3. Vamos lá. Aleluia. Vamos lá mais uma vez com mais intensidade, com voz de homem. 1, 2, 3. Aleluia. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, nos colocamos diante de Ti, ó Deus, mais uma vez em oração, crendo que o Senhor tem conduzido esta noite. Os que estão aqui, Pai, foram escolhidos por Ti, tocados por Ti, para receber aquilo que o Senhor quer derramar sobre cada um deles. Então, nesta hora, Pai, movido por essa palavra, que o Senhor venha abrir a mente e os corações dos Teus filhos, de cada um de nós, não permitindo, Pai, que qualquer pensamento, sentimento venha gerar distrações em nós. Não permita que o inimigo venha roubar as sementes que serão lançadas, que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Pai, com uma porção especial da Tua palavra, com uma porção especial de semente, que ao entrar em contato com o nosso coração vai gerar um crescimento, e ao crescer vai gerar frutos. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez o nome do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, só para contextualizar, essa passagem, ela fala, é um momento em que Davi, como rei de Israel, já no auge da sua velhice, sente que seus dias estão findando. Ele chama o seu filho Salomão, no qual assumiria o trono de Israel como rei, e lhe dar alguns conselhos para o seu filho. Conselhos estes que vão com a expectativa de nortear as atitudes, o caráter, a vida de Salomão, a partir do momento que ele assumisse esse reinado. E o interessante dessa passagem é que a frase, os primeiros conselhos que Davi dá a Salomão é esse, para ele ser corajoso e ser homem. Engraçado, quando eu olho para a minha vida, na verdade, todos nós que somos homens já ouvimos essa expressão em algum momento, né? Não necessariamente com num tom cativante, às vezes com um tom de repreensão, às vezes com um tom de deboche, às vezes com um tom de questionamento. Mas essa frase, certamente algum de nós já ouviu em algum momento da vida. Quem aqui já ouviu uma frase dessa? Quem já recebeu essa frase aqui? Alguém virou para você e falou: seja homem. Às vezes, em casa, numa situação com a esposa, que você de repente não atingiu a expectativa dela, ela vira para você e fala assim: seja homem. Às vezes na escola, quando você fez aquilo que de repente a maioria achou que você deveria fazer igual e você fez diferente, viram para você e falam assim:
seja homem. Às vezes na rua, entre os colegas, em situações distintas, alguém virou para você e falou assim: seja homem. Eu tenho certeza que nesse momento aqui, o objetivo, a intenção, o coração de Davi com essa frase era justamente declarar sobre Salomão aquilo que ele precisava ser, a postura que ele precisava tomar, o caráter que ele precisava ter para assumir um reinado, para começar a liderar uma nação gigantesca que era o povo de Israel. E como a gente bem diz aqui nessa casa, e muitas vezes todos nós exercemos liderança, todos nós somos líderes. O que é definido como líder? Todo aquele que exerce um nível de influência sobre alguém ou sobre alguma coisa. Se você exerce o mínimo de influência sobre alguém, você já é líder. E quem nessa terra não influencia? Nós influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor, influenciamos nossas esposas, nossos filhos, nossos amigos, influenciamos pessoas no ambiente de trabalho, influenciamos pessoas na faculdade, na escola, nas amizades na rua. Nós influenciamos o tempo todo, de maneira consciente ou inconsciente. Há quem diga que toda relação entre pessoas se resume entre influenciar e ser influenciado. Há uma daquelas teorias, o pastor nosso até bem usa, que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos, ou seja, 5 pessoas influenciam a nossa maneira de ser, a forma como nós falamos, as gírias, às vezes, a forma de se vestir. Se nós exercemos algum nível de influência, nós somos líderes. E como líderes, essa palavra vem sobre nós com a responsabilidade de trazer sobre nós um posicionamento. Seja homem. Quando a gente olha para a sociedade, a gente vê muitas vezes o papel do homem sendo ridicularizado. Alguns movimentos querendo tirar do homem um papel de importância, um papel de formação, um papel de influência, um papel de credibilidade. E tem um esforço gigantesco para dizer que o homem não precisa ser tão homem. Que o homem, ele não precisa ser tudo isso que dizem que o homem precisa ser. Há quem diga que o papel do homem nem é esse papel aí que alguns tentam impor, tentam implementar, tentam difundir. A sociedade tem cada vez mais diminuído a figura masculina, para que assim a gente possa não exercer ou não viver realmente o nosso papel constituído por Deus nessa terra. A Bíblia, quando ela vai falar de homem, e muitas vezes ela fala de maneira generalista, ou seja, para a humanidade, mas em muitos casos ela aponta diretamente para o homem, o ser humano do sexo masculino, e traz para nós o papel que esse homem precisa exercer. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com algumas situações na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, talvez essa frase venha ressoar na nossa mente, assim, seja homem. Mas o que significa essa frase para nós? Ou o que deveria significar essa frase? Quando uma esposa, não estou aqui entrando no mérito de ser certo ou errado, mas vira para o marido e fala assim, seja homem, o que ela está querendo dizer? Tome a posição de homem, tome a atitude de homem, tenha o comportamento de homem, tenha o caráter de homem, seja homem. Porque no decorrer do desenvolvimento humano, da raça humana na história, o homem teve um papel fundamental. O homem era aquele que saía para caçar, que gerava a provisão, era aquele que protegia, era aquele que cuidava. O homem tinha um papel
crucial no desenvolvimento da família, no sustento da família, no desenvolvimento das crianças, na estruturação da casa. Irmão, era o homem que ia para a guerra, era o homem que ia para a batalha. E em muitos lares, os homens ainda têm um papel principal na batalha. Todo dia a gente sai para a luta, sim ou não? A gente sai para a batalha. E pode não parecer, mas sobre nós é depositada uma expectativa gigantesca, uma responsabilidade gigantesca, que algumas vezes de tão grande chega a pesar. E não entrando no mérito de ideologia, de gênero, mas chega algumas vezes a gente pensar, caraca, é melhor ter vindo mulher, né? Irmão, ter vindo homem veio pesado. E quando a gente se depara muitas vezes com a responsabilidade, com o compromisso, com a necessidade de posicionamento, de atitude, você pensa assim, caramba, sabe lá na tua casa quando aparece o rato, a mulher fala pra você, vai lá, você que é o homem. Eu lá em casa eu brinco, né? Eu não tenho medo de rato, eu tenho respeito. É o rato lá, é diferente. Medo e respeito tem diferença, né? É o rato lá, eu aqui, eu respeito ele me respeita, cada um do seu lado. Respeito tão grande que até um rato, eu abro as portas, tá abrindo as portas, deixa o cara passar, amor. Isso é respeito, não é medo. Por quê? Porque sobre nós vem uma série de responsabilidades e que muitas vezes pesa. Muitas vezes pesa. Quantos de nós já nos vimos sufocados pelos nossos pensamentos, pelos excessos de responsabilidade, por saber que nossa família, nossa esposa, nossos filhos dependem de nós, que muitas vezes a gente não tem a chance de falhar, muitas vezes a gente não tem a chance de errar, muitas vezes a gente sai, acorda de manhã, vai para trabalhar, você pensa, cara, eu não queria, mas eu preciso, eles precisam de mim, e aí o peso da responsabilidade vem sobre nós, e quando o peso da responsabilidade vem, ele exige de nós um posicionamento. Então, quando a gente recebe essa palavra, seja homem, ou essa frase, seja homem, essa frase vem com um significado, se posicione. E eu acredito que quando a gente vai lendo aqui as declarações, os conselhos de Davi para Salomão, a gente vê exatamente isso. Davi falando para Salomão o seguinte: se posicionem. Salomão era novo, era um menino, assumindo um cargo de tamanha responsabilidade para um reino que era gigantesco. Bom, eu lembro quando eu assumi a aula ali na escola dominical, na classe, muitas vezes alguns com muito carinho me chamavam de menino, de garoto, com carinho, mas não raras vezes alguns falavam, ô menino, ô garoto, como se você não é nem homem ainda, pô. Tá fazendo o que aí? Sim ou não? Algumas vezes olham para nós e falam assim, você é menino ainda, pô, você é garoto ainda, tá fazendo o que? Tem que comer muito feijão com angu ainda, muito feijão com arroz ainda. Mas naquele momento, aquela responsabilidade que foi depositada sobre Salomão, que era uma liderança de um reino, exigia posicionamento. E sobre cada um de nós é depositado uma responsabilidade de liderança, que exige de nós, como homens, um posicionamento. Muitas vezes esse posicionamento ele não é só na vida material, na vida profissional, mas também na vida espiritual. Quando a gente segue a narrativa, a gente vê alguns pontos. Se a gente pega aqui do versículo 2 até lá o versículo 8, a gente vai ver alguns pontos que Davi traz para Salomão como primordiais para consolidar o posicionamento dele como homem. E o primeiro fica claro que é ter coragem e força. Quantos homens que têm a responsabilidade em nossos tempos, mas têm se colocado como fracos,
tem se esquivado da responsabilidade, tem terceirizado, muitas vezes para as mulheres, responsabilidades que são nossas. Quantos homens, pela falta de coragem, têm esboçado fraqueza diante de desafios que são ou que deveriam ser para homens realizarem? Por exemplo, a gente muito tem ouvido nessa casa que a responsabilidade de sustentar o lar é do homem, mas infelizmente, nos nossos tempos, as mulheres têm tomado essa responsabilidade. Eu pergunto para você, se nessa sexta-feira chuvosa, depois de uma semana corrida, fosse um culto de mulheres, estava lotado. A mulher vinha com um filho no braço, o outro no outro, e vinha depois de ter feito comida, ter cuidado das crianças, ter arrumado a casa, algumas de ter vindo do trabalho, de ter passado na faculdade, mas vinham, porque não é sobre estar na igreja, é sobre se posicionar, é sobre se apresentar, é sobre buscar, é sobre se fortalecer, é sobre ser forte. E porque muitas vezes o que deveria ser papel do homem de dar a mão e sustentar, tem sido o papel da mulher. Eu fico triste quando eu vejo o Tiago suando para fazer um momento desse acontecer. Um momento que deveria ser um bate-papo entre homens, uma mensagem contextualizada com a nossa realidade, com os nossos dilemas, com as nossas perspectivas. Porque às vezes quando tem mulher junto, aí se você fala alguma coisa, a mulher, mas não é bem assim, né? Mas quando estamos entre homens, a conversa é diferente, é contextualizada. Você não precisa explicar muito, você fala, o outro entende, né? Muitas vezes é assim. O papo é reto. Só que essa responsabilidade de força, de coragem, de sustento, que deveria ser do homem, as mulheres estão assumindo. Por quê? Porque muitos não têm sido homens. Eu falo por mim. Eu olho para minha casa e algumas coisas que fugiram do meu controle, não foi porque minha esposa fez mais do que além do que ela deveria, foi porque eu não fiz o que eu devia fazer. Quer ver uma coisa que eu fico chateado e você fica também? Ela pede 1 milhão de vezes para eu fazer alguma coisa, aí eu não tenho tempo, não vou fazer. Mas quando ela pega e faz, ou pede alguém para fazer, aí eu fico chateado. Eu não estou nem falando de você, estou falando de mim. Já aconteceu com alguém isso aqui? Levanta baixinho assim, que é para a câmera não pegar. Isso, assim, baixinho assim. Porque muitas vezes que ela faz mais do que ela deveria, é porque eu não fiz o que eu deveria fazer. Toda vez que ela precisa ser a força do meu lar, é porque em algum momento eu deixei de buscar. Ora, irmãos, historicamente, na nossa sociedade, quem tem mais recursos financeiros, homem ou mulher? Homem ou mulher? Homem, né? O homem tem mais recursos financeiros que mulher. E por incrível que pareça, tivemos em média 350 mulheres no AME, 350 mulheres no AME, e a gente só tem 92 homens inscritos no Imersão. Desses 90 inscritos, uns 30 quitaram, mais uns 20 estão pagando, mais uns estão lá e nem falaram mais nada. Mas que loucura! Quem tem o maior recurso não se apresenta como força, e quem tem os menores recursos estão se levantando como força. Existe alguma coisa de errado. Alguém não está cumprindo o seu papel, porque, como eu disse, quando o outro faz mais do que deveria, é porque alguém deixou de fazer o que deveria ser feito. Eu não quero que você entenda essa palavra como uma palavra de
afronta, mas de confronto. Porque, como eu disse, cada vez que o Senhor ministrava sobre essa palavra no meu coração, eu falava, mas Senhor, não dá para mim, não dá para mim ministrar essa palavra. Porque muitas vezes eu falho como homem. Eu sei que de repente você não tem muita coragem de admitir, mas se você olha para a sua realidade na sua casa, você como pai, como esposo, você como filho, você falha como homem. Porque como esposo, você tem responsabilidades com a sua esposa. Como pai, você tem responsabilidades com os seus filhos. E como filho, com seus pais. Então todos nós temos responsabilidade e falhamos algumas vezes. Mas assim como Davi convida o seu filho, traz uma palavra de posicionamento, seja homem, o Senhor traz uma palavra para mim e para você nessa noite. Ei, meu filho, seja homem. Porque uma das características e conselhos que Davi deixa para Salomão nessa passagem é também sobre obediência a Deus. Se a gente for ler ali os versículos seguintes, a gente vai ver entre o versículo 3 e o versículo 4 que Davi diz para Salomão que enquanto ele obedecer aos mandamentos de Deus, o seu reino será bem sucedido. Cara, ele ia decolar. Então eu trago para mim que um dos pré-requisitos para você ser um homem, homem que é homem, obedece a Deus. Homem que é homem é direcionado por Deus. Homem que é homem é guiado por Deus. Homem que é homem se move pela palavra de Deus. E quem não faz isso é menino. Quer fazer o que quer, na hora que quer, acha que pode tudo, que a vontade dele é a que tem que prevalecer. Algumas crianças do nosso tempo têm sofrido disso, né? É o que ela quer, na hora que ela quer, porque ela quer. E alguns pais passam sufoco. Alguns conseguem se posicionar, outros têm mais dificuldade. Mas nós, que somos homens, nos movemos segundo a vontade de Deus e em obediência. Porque como homens, nós sabemos que obedecer é difícil, mas é necessário. Pensa que raiva que dá quando Jesus fala para a gente amar a mulher lá, como a Bíblia fala para a gente amar a mulher como Jesus amou a igreja, se possível, se necessário, morrer por ela. Aí você fala, Jesus, às vezes eu tenho vontade de matar Jesus, eu tenho que morrer por ela. Mas nessa hora que vem aquela palavra, mas você é homem. Homem não faz o que quer, homem faz o que precisa. Ouvi uma palavra nesse momento de pesquisa do pastor Anderson, eu não sei o sobrenome dele, que ele dizia assim: todo homem é macho, mas nem todo macho é homem. Aí me chamou a atenção isso, e eu fui meditar nisso enquanto eu estava ouvindo Deus falar no meu coração. Por que, Senhor, a diferença de homem e de macho? Porque macho se move pelas coisas de fora, age pelo momento, age pela situação, age pelos impulsos. E homem age pelo que é dentro. Porque quando eu me deparo uma situação, se eu me valio só daquela situação, eu ajo como macho, eu vou lá, enfrento e faço o mesmo que tem que fazer e vai, parto para a briga e tal. Mas eu sou um homem, eu analiso, eu pondero, eu avalio. Às vezes um machão, entra em brigas desnecessárias. Brigas que talvez alguns homens não entrariam. Não porque não são machos, mas porque são homens. Homem que é homem, sabe a briga que tem que entrar. Homem que é homem, sabe qual é o desafio que ele tem. Tem coisa que
Sendo homem, você fala, opa, isso aí não é para mim não. Isso aí não é para mim. E tem coisa que você sabe, não, aguenta, isso é comigo. Tem homem nessa casa. Deixa comigo. Essa é comigo. Estevão, eu sou casado, eu sou filho. Ô pai, mãe, segura a onda aí. Deixa comigo. Sou homem. Vou dar conta. Porque homem que é homem se posiciona. Para a gente avançar e não se prolongar muito, existiria outros pontos. Mas homem que é homem, e a gente vê no conselho de Davi para Salomão, ele ressalta a responsabilidade com o povo e com a família. Homem que é homem tem responsabilidade. Seu filho, de repente, seu menino, garoto, criança ainda, não tem responsabilidade com nada. Então ele vai viver do jeito dele, da maneira dele, da forma como ele quiser. Mas homem que é homem tem responsabilidade. E o primeiro passo de um pai que quer fazer um filho homem, ele faz o quê? Dá responsabilidade, sim ou não? Não, moleque, vem cá, menino, não vai ficar no videogame o dia inteiro não, vem cá, tu vai me ajudar. Hoje tu vai trabalhar comigo, ó, a responsabilidade de lavar o quintal é contigo. Ó, isso aqui é você que vai fazer. Ó, tá aqui essas tarefas, eu preciso que você me entregue. O processo de formação do homem vem a partir do momento que esse menino começa a assumir responsabilidades. Por que existem homens meninos? Porque homens que se dizem homens, mas não querem assumir responsabilidade. Por que existe um número grande de jovens que não querem se casar? Deus me livre, pô. Tem que ficar prestando conta, ficar preso, assumindo responsabilidade. O que alguns jovens fazem, o que fazem, eles dizem que eu faço porque eu não tenho responsabilidade com nada. Porque a característica principal, uma das características principais de um homem que é homem, é que ele assume a responsabilidade. Irmão, coisa ficou preta em casa, desemprego, negócio está apertando, quem mete as caras para conseguir? É o homem. E a mulher ajuda. Eu lembro da minha casa, às vezes que meu pai ficou desempregado, meu pai tinha uma bicicletinha velha e ele ia na fábrica de bola de gude, comprava aquele saco de 50 quilos de bola de gude. Meu irmão, o bichinho era magrinho assim igual eu. Na verdade eu sou magrinho igual ele era. Eu já tá mais gordinho. Mas ele vinha aqueles 50 quilos na bikezinha, mano. Caramba. Tal. Chegava em casa, a gente passava horas embalando aquelas bolas de gude em saquinhos de 50. E ele para a Praça de Belfor Roxo, em frente ao antigo Rio Sul. Quem lembra do mercado Rio Sul? E a gente ia vender as bolas de gude. E lá, sol e chuva. Irmão, quando o negócio apertou, a gente pegou todo mundo, vamos fazer, sabe o quê? Quando eu falo lá no trabalho, não acredita. A gente foi no dia dos finados, pro cemitério, vender vela. Alguém já vendeu vela aqui, gente? Só eu? E olha que legal, a gente ia no dia 1 para a porta do cemitério de Irajá, porque tinha que marcar lugar. Então a gente passava a madrugada do dia 1 para o dia 2 na porta do cemitério. Ainda bem que a gente era crente. De manhã, aquele movimento começava dos finados e a gente vendendo vela. Por quê? Irmão, a responsabilidade era do homem. E a mulher vinha junto, mas o homem pegava na cabeça. E a característica principal de uma geração de homens que tem perdido a sua característica, seu papel de homem, são homens que não querem assumir responsabilidade. Infelizmente, se você não tem responsabilidade, você ainda é um menininho, um garoto novo. Como diz aí alguns grupos, cenoura ainda. E Deus, Ele nos convida a ter um posicionamento diferenciado. Salomão estava herdando um reino gigantesco. Um reino que exigiria dele um posicionamento. E o engraçado é que Salomão começou com um posicionamento
de obediência, um posicionamento de busca, um posicionamento de servidão. Tanto que você não vê na Bíblia o Senhor pedindo nenhum sacrifício para Salomão. Mas Salomão, quando recebeu aquela palavra, entendeu, fez aquele templo monstruoso, fez aqueles 1000 sacrifícios, 1000 altares, e a fumaça daquele holocausto subiu aos céus. Deus visita Salomão em sonhos e concede a ele o desejo. E aí vocês conhecem a história. Mas dado o momento, tendo toda a sabedoria, ele decide entender e buscar o que é felicidade. E aí ele busca a felicidade nos prazeres, nas festas, nas músicas. Ainda dizem que Salomão, acho que foi o que teve o maior harém na história. Cláudio Duarte brinca que é o homem das 1000 sogras. Teve casamentos diversos, acordos políticos, concubinas. Buscou se mover sobre a sua vontade, seus interesses, e cada vez que ele buscava se mover pelas suas vontades, seus interesses, seus desejos, seus impulsos, mais ele se distanciava de Deus. E lá em Eclesiastes, lá na frente, já na sua velhice, ele declara: tudo vaidade, tudo vaidade. Ser homem é entender que nem sempre vamos conseguir nos mover pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Nem sempre a gente vai conseguir fazer o que a gente gostaria de fazer. Nem sempre a gente vai poder estar onde a gente gostaria de estar. Mas a gente vai fazer o que precisa fazer, vai estar onde precisa estar, porque assim Deus, Ele espera de nós, Ele comissionou a cada um de nós, porque Ele sabe que eu e você, como homens, somos capazes. Se você achava que você não era capaz, quero dizer para você, se você é homem, você é capaz. Eu lembro da ministração do último imersão, a última ministração do pastor, esqueci o nome dele, lembra? Foi até o irmão, não foi que você participou, que aí você pegou as bolsas? Foi você, irmão? Acho que foi. Fazendo a comparação de menino para homem. E aí ele pegou o homem e foi lá e botou as bolsas, e botou as bagagens, e daqui a pouco botou o menino no colo, e daqui a pouco ele agarrou na mulher, e ele falou: vai, aguenta, porque se é homem, aguenta. E aqui não é uma frase para dizer que a gente não tem momentos de fraqueza, mas é para dizer que no Senhor, quando nós estamos fracos, no Senhor, quando nós estamos fracos, aí ficamos fortes, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Para que ficar fraco sozinho? Se lance nos pés do Senhor, se coloque diante dele, porque eu tenho certeza que ele vai trazer a nós aquilo que a gente precisa. Mas como a gente tem aprendido nessa casa, a gente recebe aquilo que a gente precisa quando a gente se posiciona da maneira como a gente precisa se posicionar. Na história da Bíblia a gente vai ver sempre pessoas que receberam aquilo que precisavam enquanto se movimentavam. Ministrei algumas semanas atrás aqui sobre o movimento. E quando a gente se move, cara, se movimenta, age, Deus faz. Só que infelizmente, como homens, estamos parados esperando Deus fazer. E Deus está dizendo para você, homem, nessa noite: enquanto você faz, eu faço. Se move, se posicione. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você se posiciona, você se coloca na posição de homem, trazendo para si tudo aquilo que essa posição exige e traz, você recebe e desfruta aquilo que é reservado para os homens. Em Gênesis 1:27 vai dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, e Ele nos colocou para dominar. Você tem o poder de dominar, de ter o controle. Adão no jardim, ele fazia o quê? Meu irmão, ele tinha um controle.
enquanto ele se movia debaixo da palavra, não, o controle era dele. Adão era o mordomo do jardim. Mas quando ele decidiu se mover por uma palavra que não era de Deus, ele perde esse controle. Ele acaba sendo subjugado. Para a gente fechar, olha algumas frases de alguns grandes teólogos que nos fazem refletir. John Piper vai dizer assim: ser homem significa assumir a responsabilidade de liderar, proteger e prover para a família de maneira amorosa e sacrificial, assim como Cristo liderou, protegeu e promoveu e proveu para a igreja. Assim como Cristo liderou, protegeu e proveu para a igreja. Olha o que Wayne Grudem vai dizer para nós: Deus criou o homem para ser um líder na família e na igreja, e essa liderança deve refletir o amor, a humildade e o serviço de Cristo. O chamado de um homem é conduzir com sabedoria e paixão. Isso é lindo. Olha o que John Stott vai dizer: o chamado de ser homem, à luz do Evangelho, é servir e liderar com o coração de servo. A verdadeira grandeza de um homem está em sua disposição de se colocar em segundo plano para o bem dos outros. Uma frase, um versículo que é muito dito nas reuniões do Rio é o quê? Maior é o que serve. Então, como esse teólogo diz, John Stott, o nosso maior chamado é para servir, porque liderança é servir. Então, todo homem que se posiciona como homem, ele serve. Já viu o cara quando ele é tocado por Deus, é alcançado por Deus, ele recebe ali uma ativação de propósito, uma clareza de propósito, uma identidade transformada. Ele fica como na igreja? Ele quer servir em tudo. Irmão, é aquele cara que está servindo no Rio, e ele está servindo arrumando, e ele está servindo, cara, ele está servindo em tudo. Você tem que carregar a cadeira, ele carrega, é o cara que está servindo em tudo. Quando ele entende o ser homem, a identidade que o Senhor colocou na vida dele, cara, ele entende que ele foi chamado para servir. Ele foi chamado para servir. Enquanto ele estiver sendo guiado, se movendo debaixo de uma palavra, ele vive aquilo que Deus tem preparado para a vida dele. Ele recebe aquilo que o Senhor tem reservado para a vida dele. Deus tem nos convidado a nos posicionar como homens, para viver e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Assim como Davi disse para Salomão, que o tempo que ele andasse, se movesse, cumprindo e seguindo os mandamentos do Senhor, o reino seria bem sucedido, o reino estaria sobre ele. Assim é a mensagem que o Senhor traz para nós essa noite. Enquanto nós nos posicionarmos e nos movermos direcionados pela palavra, pela visão, pelo chamado, nós seremos bem-sucedidos. Não significa que nós não teremos aflições, porque a própria palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Existe uma palavra para nós de encorajamento, mas exige de nós um posicionamento. E eu quero fechar esse nosso encontro pedindo só mais um pouquinho do seu tempo, dizendo para você o seguinte: estamos em uma geração carente de homens posicionados. A maioria sabe, acho que todos, eu junto com a minha esposa lidero o Ministério de Adolescentes. E por incrível que pareça, muito dos problemas que nós encontramos com os adolescentes é reflexo dos problemas de casa. É reflexo dos problemas dos adultos
que se refletem na vida dos adolescentes. E dentre uma das ministrações, uma das dinâmicas que nós fizemos, debaixo de uma ministração, eu pedi que os adolescentes escrevessem o que era ou o que deveria ser um pai perfeito. Irmãos, alguns relatos emocionam sobre a expectativa dos nossos adolescentes sobre homens posicionados em casa. E eu queria nessa hora, isso aqui já tem bastante tempo, eu guardei. Eu sabia que em algum momento eu teria a oportunidade de compartilhar com os irmãos isso aqui. E ontem, finalizando, essa reflexão, Deus me lembrou. E eu quero tirar esses momentos finais para compartilhar com você um pouco do que a juventude dessa igreja espera de homens posicionados. Tiagão, vou te pedir. Todos eles preencheram, meninos e meninas, mas eles não botaram nome. Foi um pré-requisito que nós pedimos. E o Tiagão vai distribuir. Na verdade, não distribui, Tiago. Passa e que cada um pegue. É diferente você dar e ele pegar. E eu quero pedir que você leia o que está escrito aqui. E aí, depois de um tempinho, alguns minutinhos, eu vou convidar algum de vocês para ler aqui na frente o que está escrito aqui. Amém? Vocês me ajudam nessa reflexão para a gente finalizar? Amém? Isso. Pega um, passa para o lado. Tem uns aí que estão em aramaico, né? Mas com um pouquinho de esforço você consegue interpretar o que está escrito aí. Você pode ler aí, medita um pouco nessas declarações. De repente você que é pai, pode se ver em uma dessas declarações. Estevam, eu não sou pai. Talvez você que é filho possa se ver em alguma dessas declarações. E trazer para nós a reflexão. Que tipo de homem eu sou? Ou será que realmente eu sou o homem que eu deveria ser?
Alguém chamou a atenção? Ficou. Alguém que leu alguma coisa aí gostaria de. Pode. Boa noite. Antes de começar a ler, aqui está o relato de um filho, imagino que seja menino, para um pai. E como foi bem falado para nós nessa noite, como eu tenho filhas, 4 meninas, imagino que não tenha sido minha filha, mas você só consegue ser um bom pai se você for um bom filho. Para o homem, para o ser humano, a lei universal que se utiliza para a matemática, que a ordem do fator não altera os produtos, ela não serve para nós. Você só consegue ser um bom pai se primeiro você for um bom filho. Dito isso, minha visão está um pouquinho... O pai que eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter um pai que fosse doce, que sempre me tratasse com amor, que me respeitasse, que fosse sensível ao ponto de entender tudo que eu falar ou falasse. Um pai sempre estivesse entregue a Cristo, que sempre viesse com o melhor abraço do mundo, que entendesse as minhas vontades, que sempre não estivesse tão cansado. Queria que a infância dele não tivesse sido tão dolorosa, que ele não tivesse que sofrer tanto para aprender, que todos os sonhos dele tivessem sido realizados, que não tratasse ele com tanto desprezo. Eu amo meu pai, sempre amei e sempre vou amar. Nenhum defeito dele vai ser maior que o meu amor por ele. Nenhum defeito dele vai mudar o homem forte e corajoso, muitas outras coisas que ele é, o jeito que é, mesmo tão cansado, ele sempre quer o meu bem. Eu amo meu pai e isso não vai mudar. Mais alguém? Mais alguém gostaria de ler? Boa noite, família, paz. Me chamou a atenção nessa cartinha aqui sobre a pessoa que fez, não sei se é um menino ou menina. O modelo de pai que eu tenho é um homem carinhoso, divertido, protetor, rígido se necessário, paciente e bem ouvinte e entendedor. Acho que não conseguiria pensar em outro melhor. Um homem que eu sei que, se eu precisar, vai estar lá sempre. Amém. Mais alguém? Depois do Ismael a gente fecha com... Paz, me chamou a atenção aqui que parece que foi minha filha que escreveu. Não foi ela não, não era dela não, mas é o que ela sempre fala pra mim. O título é Pai Perfeito. Aí tá escrito assim, é uma pergunta. Um pai perfeito? Trabalhador, dedicado, carinhoso, amoroso, brincalhão, melhor amigo, compreensivo, parceiro da esposa e, acima de tudo, um homem de Deus. Tá escrito aqui. Boa noite, paz. O que me chamou a atenção, vou ler aqui, é mais
a segunda parte. O meu pai é muito bom, mas queria que ele parasse de se importar mais com minha irmã. Creio que seja uma menina. O modelo de pai perfeito é aquele que ajuda o filho, que dá sermão, mas pensa no bem do filho, que faz de tudo para me ver bem, o pai que se sacrifica para dar de tudo, do bom e do melhor. Meu pai é um pai perfeito. Então, o que me chamou a atenção aqui é que a criança, ela quer o pai perfeito, mas o pai que, aquele que ajuda, é que dá sermão ainda. Então, ela não acha ruim que o pai dá sermão, mas ela entende que o sermão é para ensinar ela a ser uma pessoa melhor. Amém. Só veio o pessoal levinho, né? O pessoal pesadão aí. Do Márcio ali. Boa noite. Meu pai é chatão. Já tive algumas brigas com ele. Já caímos na porrada algumas vezes. Meu avô era militar e ele ensinou meu pai de uma forma que ele também quer fazer comigo. Porém, na atualidade em que estamos, ele acaba sendo muito regrado comigo. Só queria mais liberdade, confiança, amor, carinho e atenção. Isso aqui também é forte. Eu queria um pai calmo, um pai que saiba conversar, um pai que dê amor, um pai que dê carinho, um pai que ajuda nos problemas do filho, um pai que não julga por coisas bobas, um pai que não grite sem motivo, um pai que dê atenção, um pai que respeite as decisões do filho, um pai que não reclame por coisas bobas, um pai que seja presente, um pai que apoia, um pai que incentive cada decisão do filho, um pai que proteja o filho, um pai que, independente da situação, esteja ao lado do filho. Amém. Amém. Quer ler? Amém. Pra gente fechar. Um pai presente que me mostrasse mais amor, que eu pudesse confiar, contar as coisas. Um pai que me amasse, amasse verdadeiro, né? Verdadeiro, que eu pudesse ouvir um eu te amo ou um tenho orgulho de você. Um pai amigo. Amém. Irmão, não sei se vocês perceberam, algumas coisas são recorrentes. E eu não vi nenhuma exigência mirabolante. Alguém viu alguma coisa? Eu queria que meu pai não brigasse nunca comigo. Alguém botou assim? Tipo, eu queria que meu pai não me corrigisse nunca. Alguém viu? Eu queria que Não. Vimos coisas simples. E alguns pesados aí que de repente a galera ficou meio tímida de ler. Mas coisas simples que estão ao nosso alcance. De repente tudo que foi lido aqui não é tudo que se encaixa para você. Você já é bom. Mas ao ouvir isso, algumas coisas dessas, a gente pensa assim, a gente pode ser melhor. O que esses adolescentes, o que os filhos, o que de repente a esposa, o que de repente, sabe, os irmãos estão pedindo para nós que nós sejamos homens com amor e com presença. Amor e presença. Se a gente pudesse resumir tudo o que eles colocaram nessas mensagens aqui, você poderia sintetizar em amor e presença. E vou te falar, você pode ser o melhor pai daqui dessa noite, mas
você ainda pode melhorar em amor e em presença.